Hoje eu quero compartilhar com você 3 perguntinhas que podem mudar a energia do seu dia, mudar a sua vibe. Por que perguntas? Gente, no Barra de Access a gente aprende que o universo funciona na base de perguntas. As perguntas nos conectam ao campo das infinitas possibilidades. Uma resposta sempre vai trazer um conceito fechado. Na verdade, eles dizem que uma resposta sempre nos limitam e uma pergunta sempre nos expandem. De fato, o universo funciona na base das perguntas, é um meio de comunicação pelo qual o universo se comunica com a gente. Por exemplo, um engenheiro, quando ele vai construir um prédio, ele começa a fazer perguntas. Onde eu vou construir esse prédio? Quantos funcionários eu vou precisar? Quantos pilares eu vou precisar? Quantos andares? Qual é o material? E assim é também o processo de construção da nossa vida. A gente começa a questionar e através dos nossos questionamentos as respostas vêm, o que a gente precisa efetivamente vem. Então as perguntas é uma ferramenta, perguntas são ferramentas de cocriação, de construção da realidade. Elas nos colocam automaticamente num estado de recebimento, elas nos colocam como recebedores. A Raquel está dizendo, a pergunta empodera. É exatamente isso. Depois que eu tive acesso, a esse conhecimento, eu passei a perguntar muito mais do que procurar respostas. E vejam que até em processos terapêuticos mais profundos ou metodologias voltadas para o resultado, essas metodologias são baseadas em perguntas. Por exemplo, o coaching. O coaching é uma metodologia de comprovação científica de alto resultado que é baseado em perguntas poderosas. É o fato de você fazer as perguntas certas, mas são as perguntas certas, gente, não é qualquer pergunta. E também o processo de digging do Theta Healing, que é o processo de aprofundar na crença raiz, no subconsciente. Tudo isso é baseado no poder das nossas perguntas. Então, enquanto uma resposta sempre vai nos limitar, uma pergunta de fato vai nos expandir, vai abrir o leque das possibilidades. E assim, a gente também vai ativar o nosso foco. Na nossa vida, tudo aquilo que a gente coloca o nosso foco é justamente aquilo que vai florescer. É até uma lei da física, Tudo que a gente foca se expande e cresce. E uma pergunta certa, uma pergunta empoderadora, ela vai ativar o seu foco para o lugar certo. Por exemplo, olha a diferença. O que significa uma pergunta forte, empoderadora, de uma pergunta que te enfraquece? Se eu perguntar para você por que você está se sentindo mal, ou por que você não está vivendo a vida dos seus sonhos, você não está vivendo o seu propósito, essa pergunta vai te levar para um lugar de dor. E às vezes é interessante você ir para esses lugares para que você possa transmutar e curar. Só que se você não está com a intenção específica de curar uma dor, essa é uma pergunta que pode baixar a sua energia. Ao invés de te elevar, ela te desempodera. Por outro lado, se eu pergunto assim, o que você pode fazer hoje para criar uma vida mais feliz? Ou como você pode viver o seu propósito? Como você pode expandir e manifestar hoje o seu propósito? Percebe que são perguntas completamente diferentes, que vão ativar o seu foco de uma maneira completamente diferente. Isso é importante porque a nossa realidade, ela está repleta de muitas informações e a gente não consegue perceber tudo ao mesmo tempo. Nós ficaríamos efetivamente loucos se a gente percebesse tudo que acontece à nossa volta ao mesmo tempo. Exemplo, você está me ouvindo aqui falar, mas você não está sentindo o atrito do pé no chão. Ou você não está sentindo o conforto das suas costas na sua cadeira. Você fala, você sente isso agora que eu falei, porque o seu foco é ativado automaticamente para lá. Mas o fato é que aqui na nossa realidade existem muitos estímulos externos, barulhos, sons, movimentos, luzes que a gente não consegue captar ao mesmo tempo. Então a nossa mente, o nosso cérebro vai ativar o foco para que a gente enxergue uma parte da realidade e simplesmente pare de enxergar outra parte da realidade. É como se, gente, imagina que você vai num supermercado invisível.
E na hora que você... Ó, uma feira completamente invisível. E na hora que você pensa assim, eu quero abacaxi, o abacaxi aparece para você. Na hora que você pensa, agora eu quero banana, a banana aparece para você. De fato, se o seu foco não está ativado para as coisas certas, a vida se torna completamente invisível daquilo que é bom e importante pra gente. Se você for daqui pro seu trabalho a pé, sem colocar o foco em absolutamente nada, você vai perceber poucas coisas no seu caminho. Mas se você determinar que hoje é um dia que você vai olhar para as flores começam a aparecer para você. Você começa a se conectar, enxergá-las na sua realidade, simplesmente porque isso está no seu foco. É muito importante que a gente traga para nossa vida os focos corretos. E uma das maneiras pelas quais a gente pode fazer isso é nos empoderando com as perguntas que vão elevar nossa frequência, elevar nossa vibração e fazer com que a gente se conecte com as coisas certas. Ó, Ana Lúcia está dizendo aqui, ó, eu observo o que meu corpo pede para comer. Uma das perguntas que eu que eu sempre faço, uma das primeiras perguntas que eu faço nos primeiros momentos da manhã, e eu vou compartilhar aqui com você, é: como eu posso ser mais grandiosa hoje? Como eu posso ser mais grandiosa hoje, universo? Como eu posso expressar a grandiosidade da minha alma hoje? Veja que esse é o tipo de pergunta onde você não vai precisar procurar uma resposta. A pergunta fica em aberto. É justamente o contrário, né? Ao invés da gente procurar uma resposta, a gente vai viver essa resposta no nosso dia a dia. É como se a gente estivesse dando um comando para o nosso cérebro. Cérebro, é isso que eu quero ativar. Eu quero ativar a grandiosidade da minha vida. Então a minha mente começa a procurar para mim, porque a nossa mente, ela é uma ótima serva, mas ela é uma péssima chefe. Se você deixar a sua vida no controle da sua mente, provavelmente você não vai ter uma vida boa, porque o nosso cérebro, ele biologicamente foi criado para a gente sobreviver. Isso quer dizer a gente economizar energia. E a gente economiza energia padronizando padrões de pensamento, automatizando decisões. Então a nossa mente está o tempo todo focada em fazer com que a gente economize a nossa energia para que a gente possa sobreviver e reproduzir. Essa é nossa função biológica. Então a gente precisa entrar no comando para dizer com clareza o que nós queremos do nosso cérebro, da nossa vida, da nossa mente. E quando você faz esse tipo de pergunta, é como se você dissesse para sua mente: olha, é muito importante hoje que você traga para minha vida coisas que vão me engrandecer, experiências que vão trazer a grandiosidade de quem eu sou. Então experimenta perguntar: como eu posso ser mais grandiosa hoje? Como eu posso viver a grandiosidade da minha alma hoje? Nós somos seres infinitos. Nós somos seres divinos, né? Somos canais da luz de Deus aqui na Terra. Eu acredito que somos manifestações, sim, do amor divino aqui na Terra. Somos feitos à imagem e semelhança do nosso Criador. Então, dentro de nós está todo o poder de criação, de cura, de transmutação. E você pode viver a sua grandiosidade, não precisa ser em uma dimensão, em termos de dimensão. Pode ser grandiosidade em coisas pequenas. Por exemplo, reconhecer o valor dos alimentos, reconhecer o valor da sua nutrição no seu corpo. E de que forma você manifesta isso? Agradecendo por eles, ou estando presente no momento da sua alimentação, ou, por exemplo, olhar nos olhos das pessoas. Gente, faz toda a diferença. Experimente, eu desafio qualquer pessoa. As pessoas, elas estão muito automatizadas em seus próprios processos. E muitas vezes a gente agradece, por exemplo, agradece ao rapaz do Uber, agradece ao porteiro do prédio, de uma maneira automática, né? Sem olhar nos olhos da pessoa, falando simplesmente da boca para fora, sem trazer esse sentimento para dentro de você. Experimenta. A próxima pessoa que te ajudar de alguma forma na sua vida, experimenta olhar nos olhos dela e dizer: muito obrigada pela sua ajuda. Muito obrigada pelo seu ótimo atendimento. Muito obrigada por me trazer até o meu destino. Muito obrigada pelos seus serviços. Gente, isso é tão impactante que a pessoa, ela sente na hora a diferença. Ela sente na hora a sua sinceridade. E a gratidão, quanto mais a gente expande, mais volta pra gente. Isso é a lei da ação e reação, né? Albert Einstein dizem que ele era uma pessoa extremamente grata. Ele falava a palavra obrigada mais de 100 vezes por dia. E ele foi um grande gênio da humanidade, né? Que mudou a história da humanidade
grandiosidade, e por essa razão acredita-se que o fato dele ser uma pessoa extremamente grata fez com que ele se conectasse com ideias muito elevadas, com ideias que estavam na mesma vibração energética da gratidão, que é uma vibração muito elevada. Então experimenta você hoje, né, demonstrar a grandiosidade da sua alma, simplesmente agradecendo para as pessoas que de alguma forma te ajudam, de qualquer forma. Imagina se você não tivesse o porteiro do seu prédio, ou se você não tivesse a pessoa que dirige o Uber, ou se você não tivesse a pessoa que empacota a sua feira. Imagina, essas pessoas, elas facilitam muito a nossa vida. E para a gente ter essa consciência, basta imaginar uma vida, um mundo sem elas. Então experimenta hoje agradecer para as pessoas, agradecer aquilo que te faz bem, agradecer as pessoas que de alguma forma te ajudam, olhando nos olhos, expressando a razão pela qual você sente essa gratidão. Outra maneira de você expressar a grandiosidade da sua alma é de dedicar tempo para o seu processo de aprendizado. Por exemplo, dedicar tempo para a sua leitura, dedicar tempo para aquilo que te faz bem. Gente, é muito engraçado como nós seres humanos, mesmo a gente tendo a consciência do que nos faz bem, do que nos empodera, do que nutre o nosso corpo, a nossa alma, a gente continua investindo nosso foco, nossa energia, nosso dinheiro nas coisas erradas. Por exemplo, eu digo isso por mim. Durante muito tempo, eu tive uma compulsão alimentar em relação a doces, em relação a comidas muito calóricas, muito pesadas, e era muito engraçado, gente, porque eu não fazia a menor questão de pagar muito dinheiro numa pizza com refrigerante, mas na hora de comprar, por exemplo, uma cadeira super confortável, queria me ajudar, iria aumentar minha qualidade de vida, eu ficava pensando, mas será? É muito caro e tal. E hoje eu tenho uma visão completamente diferente disso. Eu acredito que a gente tem que focar a nossa energia, o nosso dinheiro naquilo que realmente vai nos fazer bem. Se você dorme, passa 8 horas do seu dia dormindo, faz sentido você focar sua energia, seu dinheiro, investir numa cama confortável, numa cadeira confortável. Faz sentido, por exemplo, uma coisa que faz muito sentido para mim, o copo em que a gente toma água aqui em casa, na medida do possível, eu procuro tomar água numa taça, porque para mim isso é um gatilho de empoderamento, é um gatilho de prosperidade. Quando eu não tinha dinheiro, eu sempre ficava falando, quando eu tiver dinheiro eu vou tomar água em taça, e hoje eu vivo isso. Eu trago essa energia na medida do possível para expressar nas pequenas coisas, sempre que eu posso no meu dia a dia, investir em mim, no meu desenvolvimento, no meu bem-estar, naquilo que realmente me faz bem. Então, olha para a sua vida, ao seu redor, e vê onde é que você pode investir tempo e dinheiro naquilo que de fato vai fazer a diferença para você, naquilo que de fato te faz bem. E para cada pessoa é diferente. Por exemplo, para mim faz muita diferença tomar água na taça. Para você, pode ser que isso não signifique nada, mas pode ser que para você investir num tênis legal para que você possa correr, para que você possa ir para academia, te estimular, te incentivar, pode ser algo que faça muito sentido. Gente, eu costumo dizer que onde a gente coloca o nosso foco é onde vai florescer a nossa vida, onde vai florescer os nossos objetivos. Então, observa onde está também o seu foco financeiro, o seu foco de energia. Outra pergunta empoderadora: como eu posso hoje ter mais alegria? Gente, como é que você pode hoje viver a sua vida com mais alegria? Eu acredito que a alegria é a energia da cocriação, é a energia da manifestação dos nossos sonhos, dos nossos desejos, porque a alegria vai nos conectar com as vibrações mais elevadas. Então, se você tem um dia repleto de pequenas alegrias, doando alegria, se conectando com a alegria e nutrindo a alegria, é óbvio que você vai ter uma vida muito boa. Até porque o nosso dia de amanhã, ele está sendo criado hoje. A semana que vamos ter e viver a próxima semana está sendo criado hoje. O nosso próximo mês está sendo criado hoje. Então, se você tem hoje uma vida conectada com alegria ou com bons sentimentos, é óbvio que amanhã, na próxima semana e no próximo mês, você vai viver coisas grandiosas, uma vez que a alegria vai te conectar com os seus processos de manifestação. E uma terceira pergunta que eu gosto de fazer: o que eu posso fazer hoje para mudar o mundo? O que eu posso fazer hoje para mudar o mundo das pessoas que vão se conectar comigo? O que eu posso fazer hoje para mudar o meu mundo interior? Ou para mudar o mundo, a realidade que eu vivo? O que eu posso fazer hoje para aprender mais e melhor? Se eu estou aqui
para aprender, para evoluir, para crescer como ser infinito e espiritual que eu sou? Qual é a melhor maneira de eu crescer hoje? Como eu posso mudar a minha realidade hoje? São perguntas que te empoderam, são perguntas que vão levar o seu foco para aquilo que realmente interessa, para o seu processo de crescimento, para o seu processo de aperfeiçoamento, para o seu processo de transformar o planeta, porque nós não estamos aqui, gente, a passeio. Nós estamos aqui com o propósito de despertar o amor dentro de nós e também ajudar o processo de transformação desse planeta. Então, quando você faz esse tipo de pergunta, você leva a sua mente para o foco correto, para aquilo que vai realmente nutrir a sua vida. Faz sentido para você? Experimenta, coloca essa prática na sua vida diária, gente. Não precisa procurar uma resposta. Só faz a pergunta e observa aquilo que vem para você. Observa que a resposta vai ser algo que você vai viver, não é algo que a sua mente racional vai encontrar e vai te dar com clareza, mas é algo que você vai viver na sua vida diária. Isso transforma a nossa vida, muda completamente a energia da nossa vida, do nosso dia, tá? Eu espero que eu tenha te ajudado hoje.